Olá, amigos do YouTube. Estamos aqui para mais uma aula da Psicologia do Trabalho, ok? Da Univesp, alunos do 10º bimestre agora do 2020, primeiro semestre de 2020. Eu sou a professora Cleo Paes, sou estudante da Univesp também, sou formada em segurança do trabalho, sou tecnólogo em segurança do trabalho e estou aqui para poder ajudar vocês aqui com as atividades, né? Vamos começar com a atividade aqui da semana 3, né? Antes disso, eu gostaria de pedir para vocês que vocês se inscrevessem no nosso canal. Desculpa. Se inscrevesse no nosso canal, desse o seu like, assim o YouTube vai entender que esse é um conteúdo importante, né? Eu gostaria que vocês divulgassem também nos seus grupos dos polos de vocês, né? Que a gente está com esse trabalho de ajudar, né? Nas atividades aí nós estamos aqui no grupo do professor Sérgio, lá no Facebook também, né? Então, nós vamos começar aqui com a primeira pergunta da atividade da semana 3, valendo nota, tá, gente? Sobre a psicologia do trabalho, analise as informações abaixo e assinale a alternativa que apresenta as afirmações corretas, de acordo com o conteúdo estudado neste módulo. Opção 1. Envolve ações nas organizações que não são apenas voltadas para o desenvolvimento de estratégias. Está correto, né? Afinal de contas, nesse caso aqui, a psicologia do trabalho, ela é muito voltada, nesse caso aqui, dessa disciplina da Univesp, tá? Ela é muito voltada para o RH, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai sempre organizar de modo tal a disciplina como se você fosse realmente trabalhar no RH. Né? Então, ele vai, porque nós, como futuros engenheiros de produção, nós temos que lidar com pessoas, né? Talvez você já trabalhe em algum lugar e você sabe que lidar com pessoas não é fácil, né? Mas nós temos que trabalhar. Né? Então, a função do RH é manter a paz dentro do escritório, dentro do local de trabalho. Né? Então, envolve ações nas organizações, ou seja, nas empresas, que não são apenas voltadas para o desenvolvimento de estratégias. Está correto. Muitas vezes eles são voltados para o desenvolvimento do próprio pessoal, dos próprios funcionários, né, concursos, mantendo um bom relacionamento, né, tentar fazer alguma atividade prazerosa, né, algum curso que seja para melhorar o currículo dos funcionários, né? Então, são sempre ações que elas estão voltadas não só para a estratégia de crescimento da empresa, mas sim também dos funcionários, né? Preocupa-se com o ambiente de trabalho, essa é a opção 2. Sim, como eu falei no início, o ambiente de trabalho ele é uma parte muito importante do RH, porque ele tem que manter a paz dentro do escritório, dentro do local de trabalho, né? Então, você vai servir de conselheiro, você vai servir de ouvinte, né? Você vai escutar muitas histórias tristes, muitas histórias alegres. Obviamente, a gente não pode fazer tudo por todos, né? Na teoria, o RH ele vai tentar ajudar você a passar por aquele problema da melhor maneira possível, né? No que está dentro das possibilidades da empresa, para que você se sinta bem e que você se preocupe em fazer seu trabalho da melhor maneira sem que o seu trabalho seja atingido por aquele problema que o funcionário está passando. Né? Então, ele tem que manter a paz dentro do escritório, dentro do local de trabalho. Opção 3. Visa proporcionar bem-estar aos trabalhadores. Também está correto, né? Sempre por esse lado que a gente está falando de manter a paz no ambiente de trabalho, de tentar fazer
com que o trabalhador, que todo mundo tem problema, né? Então, todos têm problema. E às vezes o problema que você tem começa a atrapalhar o seu trabalho, né? Para evitar esse tipo de situação, é que o RH ele tem que vir de encontro com o funcionário, né? Então, é fazer de modo tal que o problema dele não se torne assim tão grande que atrapalhe o seu trabalho, o seu rendimento ou do seu colega, né? Então, ele proporciona bem-estar aos trabalhadores. Aprimora habilidades e competências dos trabalhadores. Está errado. Por quê? Porque o RH em si ele não vai aprimorar nenhuma habilidade, nenhuma competência. Né? E isso tudo é o próprio trabalhador quem faz, quando ele se interessa em fazer um curso, quando ele se interessa em crescer dentro da empresa. Né? Mas não é função do RH. Atua em prol do desenvolvimento organizacional apenas. O que peca é nessa palavra apenas, porque do porquê que está errado, né? É essa palavra apenas. Ele atua em prol do desenvolvimento organizacional, não só da empresa, mas também dos funcionários também, né? Então, aqui a opção correta é essa opção aqui, 1, 2 e 3, né? Essas 3 primeiras opções são as corretas. Vamos aqui para a nossa pergunta número 2. Assinale a alternativa que não é coerente com as funções e objetivos da aplicação de dinâmicas em grupo em contextos organizacionais de trabalho. Então, volto a repetir. Essa disciplina ela é muito voltada mesmo para o RH. Então, nós vamos fazer dinâmica de grupo, nós vamos pensar em estratégias para poder fazer crescer o grupo de funcionários, né? A empresa também, né? De modo tal de encontrar soluções que possam beneficiar a todos, né? Então, o que não é coerente com as funções e objetivo da aplicação das dinâmicas em grupo nos contextos organizacionais de trabalho? Então, buscar o respeito pelas diferenças, isso é coerente com as dinâmicas em grupo, né? Porque quando você coloca várias pessoas, você tem que entender que cada pessoa pensa de uma maneira diferente, né? E aceitar o pensamento do próximo, ter empatia. Muito tem se falado durante essa pandemia sobre empatia, né? O que é a empatia? É se colocar no lugar do outro, né? Então, quando você se coloca no lugar do outro, você começa a respeitar o seu espaço, você começa a respeitar o modo dele de pensar. E nesse caso também está certo, porque ele busca o respeito pela diferença. Então, se eu penso de um jeito e você pensa de outro, isso é ter empatia, ter o respeito de cada um. Eu respeito o que você diz, mas eu não concordo, né? Mas você tem que respeitar aquilo que outra pessoa fala. Estimular o pensamento lógico e associativo. Isso também faz parte da aplicação das dinâmicas em grupo, né? Então, quando você coloca uma ideia, quando você coloca uma ação dentro da dinâmica, né? Você tem que pensar, tem que fazer as pessoas pensarem de modo lógico, para que elas cheguem, todas elas, né? Algumas antes, outras depois, em um pensamento lógico, né? Em uma única solução, em uma única direção. Né? Solucionar conflitos por meio da busca do consenso. É sempre aquela história, né, que eu estava falando, que o RH, ele é um pouco mãe, ele vai ouvir todo mundo, ele vai ser um bom ouvinte, né? Ele vai tentar solucionar o problema de todo mundo dentro daquilo que lhe é possível, né? Então, isso também faz parte da dinâmica, né? Solucionar conflitos na busca do consenso. Então, é aquele que eu falei. Você pensa de um jeito, eu penso de outro, eu respeito o que você falou, o que você pensa, como você age, mas eu posso não concordar, né? Então,
quem vai direcionar, quem está aplicando essa dinâmica, ele vai direcionar que todos cheguem no seu tempo a uma solução, né? Buscando um consenso, um único pensamento, um único objetivo, né? Incentivar a comunicação interpessoal, isso também é correto, tá? Porque justamente cada um vai ter que expressar, vai ter que dizer qual é o seu modo de pensar, o seu pensamento, qual é a sua solução para tal dinâmica, para o tal problema que foi aplicado, né? Então, todas essas são funções coerentes. O que não é coerente? Promover a seleção de pessoas identificando os semelhantes. Então, isso não é coerente com uma dinâmica de grupo, né? Você não vai escolher somente pessoas com quem você se identifica, com quem é parecido com você, porque senão o belo da humanidade, o belo de tudo é que são pessoas diferentes, cada um pensa de uma maneira diferente, um é mais extrovertido, o outro é mais introvertido, um tem pensamento mais rápido, é mais prático, o outro é mais um pensamento mais introspectivo, mas em compensação é uma pessoa que tem um planejamento. Então, pessoas diferentes são ótimas para poder fazer um grupo que vai cobrir todas as etapas de todos tudo aquilo que serve para fazer um bom grupo, né? Então, a resposta aqui, que está pedindo aqui na segunda questão, que é aquela que é incoerente, é promover a seleção de acordo com os semelhantes, né? Via identificação dos semelhantes. Vamos aqui para a nossa terceira questão. Que ações são de responsabilidade do facilitador ou aplicador na dinâmica de grupo? Assinale a alternativa correta, né? Vamos pular essa primeira aqui. Buscar uma comunicação simples e clara. Obviamente, quando você está numa dinâmica, quando você tem várias pessoas com pensamentos diferentes, com personalidades diferentes, você precisa, né, tentar falar do modo mais claro e objetivo possível, para que todos eles entendam. Alguém vai entender rapidamente, outra pessoa vai demorar mais um pouco para poder entender aquilo que você está falando, né? Então, buscar uma comunicação simples e clara é uma estratégia muito interessante, muito boa, para que todos entendam aquilo que você está falando, né? Eu costumo falar sempre de um modo bem direto, bem divertido, bem explicado, chegando até a ser prolixa. Não sei se quem me acompanha há algum tempo sabe que eu sou um pouco prolixa, mas são coisas necessárias. Às vezes você, por não ser repetitiva, alguém pode perder alguma informação. Então é melhor você bater e rebater aquela ideia do que não fazer nada, né? Elaborar previamente o conteúdo será trabalhado com o grupo. Isso tem que ser feito, porque você tem que meio que saber o que você vai aplicar, o que você vai fazer com aquele grupo. Nós vamos estudar hoje, sei lá, tem uma atualização de alguma normativa, sei lá, que tem que repassar, por exemplo, a missão da empresa, né, os valores, tal. Então, a gente sabe o que vamos falar, ter uma programação, né, pedir para alguém explicar aquilo que entendeu ou explicar em suas palavras aquilo que entendeu. Então, ter realmente meio que um programa para poder não ficar aquela coisa solta, tá? E agora, do que a gente vai falar? E se a gente fizer isso? E se a gente fizer? Então, o despreparo, ele não pode acontecer numa dinâmica. Você já tem que saber o início, o meio e o fim de como você vai levar aquela dinâmica. Dedicar atenção integral ao grupo, entusiasmando os mais passivos ou os mais tímidos, né? A gente tem sempre que estimular aquelas pessoas. Em geral, tem sempre aquelas pessoas que ficam sentadas lá atrás. Em geral, a dinâmica é feita num círculo,
mas tem gente que, por falta de espaço, faz em uma sala mesmo. E tem sempre aquela pessoa que fica sentada lá atrás, tem sempre aquela pessoa que não fala, que não costuma abrir a boca, e você tem que fazer as pessoas se comunicarem. Lá na pergunta, lá na questão 2, a gente viu comunicação interpessoal. A gente tem que fazer todo mundo falar. Tem que fazer com que todos participem, porque apesar daquela pessoa não falar nada, ela vai se sentir valorizada porque você lembrou que ela está lá. Tenho certeza disso e vocês não vão se arrepender se por acaso chegarem a estarem numa situação assim. Chegar com antecedência no local, porque você tem que preparar a sala, você tem que preparar o local que você vai fazer a dinâmica. Se você vai precisar, em um certo momento da dinâmica, de ter espaço, você tem que saber onde você vai pôr cadeiras, onde você vai colocar as pessoas, o que você pode fazer dentro daquele espaço, né? Então, a alternativa correta todas as alternativas estão corretas, né? Tudo isso é responsabilidade do facilitador, do aplicador da dinâmica. Pergunta 4. Qual importante psicólogo criou e definiu a dinâmica de grupo? Né? Foi Kurt Lewin, né? Nós sabemos que o Freud, né, não criou a dinâmica de grupo, ele criou mais a psicanálise, né? Henry Ford, ele foi um criador do método, né, de produção, né? Mayo, ele fez a experiência Hawthorne, né, na empresa americana lá acho que a GC, a GM, acho que a elétrica Electrical Generator, né? General Electric nos Estados Unidos, né? Ele fez a experiência Hawthorne, que ele falava a respeito da iluminação como consequência, como influenciador, né, do ambiente de trabalho, né? Então, Kurt Lewin foi que realmente definiu o termo dinâmica de grupo. É um dos psicólogos mais modernos, né? Digamos assim. Pergunta 5. Conforme estudado neste módulo, as dinâmicas de grupo se justificam por quais dos motivos abaixo descritos? Então, gente, aqui que pede aqui a pergunta, né? Se justificam por quais motivos, né? Permitir uma rápida mudança na forma de pensar das pessoas, facilitando para a liderança o processo de convencimento e mudança das pessoas. Na verdade, isso está errado por quê? Né? Ninguém pode mudar a forma de pensar de ninguém. É impossível você fazer com que uma pessoa mude o seu pensamento. Concorda? Né? Muitas vezes é até piada entre os casais, né? A pessoa se casa, acha que pode convencer o marido ou a esposa a mudar de ideia com o tempo. Isso não vai acontecer, né? Então, não existe... a pessoa só muda aquilo que é a forma de pensar dela se ela quiser. Ninguém vai conseguir pôr na cabeça de ninguém de mudar a cabeça de ninguém. Isso não existe. A pessoa só muda porque ela se convenceu de que aquilo que ela está pensando não está correto, ou que pode ser melhorado, mas assim, não é porque é uma Maria que Maria vai com as outras, ou o piolho porque vai pela cabeça dos outros, né? Que eles vão se convencer, você não vai conseguir, infelizmente. Apesar de você pode até tentar, mas é muito, muito, muito difícil mesmo que alguém se convença só com seus argumentos, né? É mais fácil a pessoa pelos seus próprios argumentos, né? Então, nisso está errado. Tornar relevante no contexto atual que as dinâmicas de grupo sejam aplicadas em atividades relacionadas ao mundo do trabalho, especialmente nas organizações que são igualmente dinâmicas. Realmente, isso está correto, né? As dinâmicas de grupo, elas sejam aplicadas em
atividades relacionadas ao mundo do trabalho, mas você também tornar relevante. Lembre-se bem, tornar relevante, ou seja, fazer com que seja importante, né, que essas dinâmicas sejam relacionadas ao mundo do trabalho. Por quê? Porque você pode fazer uma atividade, uma dinâmica que não esteja relacionada ao mundo do trabalho, dentro da empresa. Fazer com que uma pessoa aprenda uma nova habilidade, por exemplo, né? Aprenda um curso novo, que ele vai poder usar, por exemplo, os cursos as aulas de alongamento, por exemplo, né? Você pode fazer uma dinâmica e ensinar os primeiros passos do alongamento, Tai Chi, né? Para poder você ter um relaxamento melhor numa empresa muito dinâmica, uma empresa geralmente que tem muito estresse rolando. Então, você pode fazer aulas de relaxamento, aulas de yoga, de Tai Chi, né? De alongamento, tudo isso como forma de manter um pouco de bem-estar naquele ambiente que é um pouco mais estressante, né? Possibilitar que equipes de todos os níveis vivenciem experiências inovadoras. Isso é perfeito, né? Uma dinâmica, ela quer que muitas vezes o objetivo da dinâmica é querer fazer com que as pessoas aprendam coisas novas, né, de maneira diferente, né? Chegar a um consenso, a um objetivo, a uma solução, mas de uma maneira tal que você não perceba que você está trabalhando, né? Às vezes você tem se divertindo, você se abre mais, você se expande mais e consegue chegar a uma solução que talvez num ambiente mais fechado, mais formal, numa reunião, talvez você não conseguisse. Potencializar a construção do conhecimento e da prática social. Também está correto, né? Da mesma forma como a dinâmica ela abre o espaço para uma intercomunicação entre as pessoas, né? Que as pessoas se comuniquem, que as pessoas expressem as suas opiniões, né? Ela constrói a prática social, né? De conversa mesmo, né? De abrir um canal que talvez você nunca tivesse oportunidade de conhecer aquela pessoa que está num outro departamento, né? Então, assim, ela abre, ela constrói, potencializa essa prática social de conversas, né? Entre pessoas, né? Então, a questão aqui, nós vamos ficar com as opções 2, 3 e 4 como corretas, né, sobre as justificativas das dinâmicas de grupo, tá? Eu acredito que aqui essa é a nossa última questão, isso mesmo, né? Eu vou pedir novamente aqui que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam os nossos vídeos, assistam também os vídeos dos outros professores, né? Se você foi beneficiado de qualquer forma possível, de um dos nossos professores aqui, que estamos ajudando vocês nas disciplinas aqui da Univesp, né? Retribua, né, a sua retribuição, que seria com uma inscrição, com um like, ele vai ajudar a gente a fazer mais conteúdo para vocês, né? Então, eu agradeço a vocês por assistirem a aula, por acompanharem, ok? Por favor, se inscrevam, curtam os nossos vídeos e curtam também os vídeos dos outros professores. Muito obrigado e até a próxima!